Olá, estamos começando o nosso programa Conexão Educativa aqui na sua 1300 AM, Rádio Iracema, para toda Fortaleza e região metropolitana, assim como você também pode nos ouvir através da nossa Bons Ventos FM 91.1 em São Gonçalo do Amarante. Lembrando que você pode acompanhar o nosso conteúdo pelo nosso site rdnalvivo.com.br. No nosso site você encontra lá todos os locutores, você encontra também o conteúdo da nossa rádio, toda a nossa grade de programação, assim como os programas que estão disponíveis no nosso YouTube. Muito fácil, muito simples. Você encontra lá os últimos programas que foram selecionados, né, e também estão na nossa plataforma. Hoje nós vamos conversar com dois professores da escola Maria da Hora, né, nossos amigos. Na semana passada nós tivemos com o professor Tiago, que é diretor da escola Maria da Hora, e hoje eu tenho o prazer de conversar com o Christian Dutra da Mota, professor de inglês, e também o professor Hugo Eduardo Damasceno Cavalcante. Ele é professor de História da rede municipal aqui de Fortaleza, e eles vão contar para a gente, né, os desafios que eles encontram nas salas de aulas, mas também, né, os projetos que eles têm encabeçado junto à Prefeitura de Fortaleza, à rede de educação do nosso município. Tudo bom com vocês? Como vai? Olá, tudo bem? Tranquilo? Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa, né, o Conexão Educativa. Ele que estará disponível no nosso YouTube, né, para quem já está nos acompanhando pelo YouTube, está nos assistindo pelo YouTube, assim como também pelas nossas plataformas, né, pela Rádio 1300 AM e também pela Bons Ventos FM 91.1. E eu começo a nossa conversa, professores. Queria que vocês falassem um pouco, né, sobre a carreira de vocês, a decisão, né, que levou os dois aí a escolher a licenciatura. Que não é fácil, né? A gente sabe Sim, que existem muitos ser professor não desafios. é fácil, né? Então, por favor, contem pra gente aqui como foi essa decisão. Bom, boa tarde, né, para vocês que estão nos vendo, que estão nos ouvindo. A minha história com a educação é uma história também que se mistura um pouco com a minha família. Uhum. Eu sou filho de professora, eu fui aluno da minha mãe, que inclusive, enquanto estava na escola com ela em sala de aula, sempre a tratei como uma tia, né? Que a gente não podia ter esse contato assim, até para não Sim. sofrer bullying com os meus amiguinhos na época. Mas eu acho que a minha mãe é uma das maiores referências que eu tenho na minha vida, né? Assim, ela foi a que me criou praticamente sozinha, junto com a minha irmã. E o pouco da escolha que eu fiz quando eu estava lá no finalzinho da minha adolescência também tinha a ver com as referências que eu construí, que eu vi assim ao longo da minha vida mesmo. O curso de história, em especial, é um curso que me interessava bastante por causa dos filmes. E eu lembro de dois em específico, que eram Indiana Jones e a Múmia. Nossa, eu achava fantástico. E para minha decepção, aqui no estado do Ceará não existe um curso de arqueologia, né? Que era Sim. lá a área de atuação dos personagens desses filmes. Uhum. Mas, bom, o que é parecido com a arqueologia que tem aqui no Ceará? História. Bom, vou para história Sim. pensando que eu também quero ser uma pessoa como a minha mãe é, que é uma pessoa sensacional. Inclusive, um beijo aí para dona Gleu. Possivelmente vai assistir a gente também. Com certeza. E quando eu entrei no curso de licenciatura em História, eu vi que tudo que eu entendia como educação ia muito além para aquilo do que eu via na minha mãe. E aí eu me reapaixonei por algo que nunca deixei de perder a paixão, né? Eu acho que sou muito feliz com o que eu escolhi, com o que eu decidi para minha vida. E eu acho que a nossa proposta é fazer com que as pessoas também despertem o mesmo Uhum. sentimento, né? Para que as pessoas não desistam de estudar, principalmente, não desistam da educação, porque é uma ferramenta para a gente crescer e para quem é da classe mais pobre, né, das classes mais baixas, como eu fui, como minha mãe também é uma forma da gente conseguir um emprego melhor, né, da gente conseguir ser respeitado e eu acho Sim. que é importante também tudo isso. E, E professor Christian, né, Albert Christian, como foi a sua decisão? O que levou você a escolher ser bom, professor? olá a todos, né, que estão aí nos ouvindo, nos assistindo. Quero mandar um beijo especial aí para a turma de
de colegas do Maria da Hora, né? Maravilhosos, Maravilhoso. que faz essa escola aí um time de sucesso, né? Muito massa a história do Hugo. A minha também, minha história com a educação tem a ver muito com os incentivos que eu tive enquanto aluno, né? Uhum. E aí, a decisão também de estar na educação é fazer com que ela se replique cada vez mais, que a gente incentive novos jovens, né, a entrarem nos campos da licenciatura, que hoje não é tão almejado como já foi um dia, né? Sim. Mas assim, voltando, né, nos primórdios da escolha de ser professor, eu sempre soube que eu gostaria de ensinar, porque eu achava incrível ser professor. Eu achava que ser professor era ser uma pessoa famosa, né? E aí eu sempre me inspirei muito nos meus professores, mas não sabia de quê, né? Não sabia o que ensinar. Mas eu sempre gostei muito do inglês, né? Em toda a minha vida, quando eu tive meu primeiro contato com inglês, eu já gostei bastante, achava interessante essa ideia de você se comunicar através de sons tão diferentes. Então, esse segredo de se comunicar me incentivou. Mas eu também já, no meu ensino médio, eu cursei eletromecânica, né? E pensei em ser professor de física também. Então, eu destoei bastante, né? Do que eu vinha planejando e do que eu de fato me tornei. Mas eu imaginei que ser professor de inglês vai juntar o útil ao agradável. Porque realmente eu gosto do inglês, gosto de ensinar e acho que o inglês também me possibilitaria uma abertura para muitas oportunidades, né? Assim como... Eu não imagino você dando aula de física, Albert. Seria outra coisa. Seria Não bem seria diferente. Mas sou muito realizado sendo professor de inglês e acho que é isso aí mesmo. Queria falar com vocês agora sobre essa questão dos projetos que vocês encabeçam, né? Por exemplo, o professor Albert Christian, ele é responsável pelo Programa Institucional de Bolsa e Iniciação à Docência, né? Que o que acontece? Ele tem ali no casting de professores ou estudantes da área de inglês, né? Alunos da UFC que prestam ali um trabalho junto com você coordenando, né, junto com os alunos, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre esse projeto que você, aliás, um dos que nós vamos comentar hoje, que é o Take a Talk, né, que são conteúdos que vocês trabalham do inglês, né, dentro do inglês com os alunos em sala de aula e também em oficinas, não é isso? Exatamente. Bom, é importante a gente ressaltar, né, o que é esse PIBID, esse programa. É um programa do Ministério da Educação que ocorre através das universidades para o incentivo desses estudantes de licenciatura na atuação em escolas estaduais e municipais. E aí, eu poderia citar alguns benefícios, né, tanto para esses alunos da universidade quanto para nós, comunidades das escolas. Sim. Porque existe uma aproximação da escola com a universidade. Porque muito se fala, né, que o que acontece na universidade fica na universidade. E agora, através desse programa, é uma maneira de aproximação. E ajudar até na formação dos estudantes também, né? O primeiro contato ali com a sala de aula, sem ser como estudante da sala de aula, né? Mas como Você foi professor. PIBidiano? Não fui, mas era um programa que eu invejava quando eu estava na graduação. Que morria de vontade. Porque Sim. é bem bonito, é bem bonito. É bem bacana. Eu não fui PIBidiano, mas agora estou na coordenação, né, na supervisão do PIBID dentro da escola. E aí também gostaria eu trago essa fala também para dar visibilidade ao programa dentro da própria prefeitura, né? Para que mais colegas de outras áreas possam trazer os alunos das universidades para as escolas de nível fundamental. Para que os meninos prospectem, assim, até a universidade, né? Saber como chegar na universidade. O que é a universidade? O que é que você faz na faculdade? Como é que eu faço para chegar lá? Então há essa possibilidade. Outros colegas dentro do município podem trabalhar da mesma maneira que você vem trabalhando. Sim, educação física, história, né? Arte. Então outras áreas também podem. É só esperar o edital, a UFC lança editais, né? E aí os colegas se inscrevem, passam por uma seleção e aí recebem bolsistas.
Então, eu tenho 8 bolsistas da UFC, eles são majoritariamente alunos do 4º semestre. E aí eles vêm para a escola e nós desenvolvemos projetos dentro da escola. Como são 8 bolsistas, nós dividimos o grupo em três partes, né? 3 alunos ficam responsáveis pelo Tick and Talk, que a gente vai já falar mais um pouquinho sobre. Nós temos uma dupla que é responsável pelo Drama Club. E nós temos outros 3 responsáveis pelo MDH News. E aí o Tick and Talk, né? Como você havia mencionado anteriormente. Sim. O Tick and Talk, ele é uma oficina, na verdade, que tem a ver com a rede social TikTok. O TikTok, né? Sim. O famoso TikTok. O famoso TikTok, das dancinhas. E a gente sabe que o TikTok hoje não é apenas dançar por dançar. Né? Lá existe diversos conteúdos que são também educativos, podem passar a ser educativos. Então por que a gente não pode incrementar o conhecimento do inglês utilizando o TikTok? Podemos. E aí temos essa oficina que ocorre às terças-feiras, lá na nossa escola, no horário do almoço. Tivemos as inscrições e o grupo de 3 bolsistas vai lá e coordena os conteúdos, né? Eles selecionam vídeos com legendas em inglês e os meninos passam a reproduzir também esses vídeos com leitura em inglês. Aí na quarta-feira ocorre o Drama Club. O Drama Club é o clube de teatro. Também para aqueles amantes do teatro, que querem interpretar, que gostam de filmes, né? Produções em inglês. E aí estão lá quase terminando já uma produção de uma peça, né? De um musical, uma cena de um musical. Agora, professor, eles podem decidir o que eles querem fazer, por exemplo. Eu quero participar do Drama Club. Eu vou trabalhar com esse grupo. Não, eu quero participar do Take a Talk. E assim vai, é isso? Sim, eles podem, né? Nós abrimos inscrições. Eles podem se inscrever para os 3, para 2, para nenhum, para 1. E aí eles, né, se ajeitam dentro das agendas. Então, fora o trabalho da classe, é um trabalho extra, né? Que ali o aluno ele está tendo a possibilidade de ter um contato maior com a língua, ele está tendo a possibilidade de ter uma maior convivência com os professores da UFC, né, que estão ali se formando, que estão naquele trabalho junto à comunidade, junto à escola. Então é uma maneira deles poderem viver mais próximo da língua. Isso, uma prática, né? É utilizar a língua como meio de comunicação, né? Não somente como o imperialismo, né? A língua enquanto uma língua imperialista, mas também como um meio de comunicação entre a própria comunidade, né? E aí tem uma terceira oficina, que é o MDH News, que é um grupo que está criando um jornal sobre os assuntos da escola e também alguns assuntos externos, como esportes, em inglês. Então, os meninos criam as suas matérias em português e, com a ajuda dos bolsistas, eles traduzem e também organizam toda a parte de edição, de publicação, né? Tudo isso. E aí temos os poetas da escola, viu? Tem sim. Em inglês? Em inglês. Okay. Tem um aluno do 9º ano que ele escreve, ele tem as anotações, o caderninho de poesia dele, todo em inglês. Incrível. E a gente vai descobrindo esses talentos através do PIBID, sabe? É bem legal. Aquele que canta, aquele que dança. E além dessas oficinas que acontecem semanalmente, tem o karaokê em inglês, que ocorre mensalmente ou a cada 2 meses, né? Então, por exemplo, terça-feira que vem vai ter o karaokê temático do Halloween. Massa. A gente vai trabalhar essa questão, a origem desse feriado, né? Dessa comemoração, o que se transformou, mas também a gente vai utilizar a língua como meio. Sim. Muito bom. Eu acho legal isso que o Albert falou, porque o celular que você tem aí na sua casa, né? Que seus filhos usam, suas filhas usam, ele não precisa ser somente esse artefato de perigo, né? A tecnologia não tem que ser vista somente assim, mas também tem que ser vista como uma aliada. E aí é importante, é um apelo que eu faço enquanto professor, acho que até também em nome do Albert, que é pais, mães, acompanhem, né, seus filhos, assim, porque o TikTok é uma ferramenta maravilhosa, mas ela também pode ser extremamente perigosa, né? Eu acho que esse trabalho que o Albert faz com os bolsistas do PIBID é sensacional,
porque mostra que o celular também pode ser usado para estudar, Isso. Verdade. para aprender, para explorar esses outros caminhos, né? E isso é sensacional para mim. Maravilha. Olha, deixa eu avisar que os nossos ouvintes estão nos acompanhando. Pessoal, vocês estão ouvindo agora, nesse exato momento, o programa Conexão Educativa aqui na Rede Notícias, na 1300 AM, através do YouTube também, das nossas redes sociais. E a gente está discutindo aqui sobre o planejamento. Como é que um professor, como é que uma gestão de uma escola do município, né, trabalha justamente para poder integrar melhor as crianças, os adolescentes, né? Fazer com que eles tenham o gosto pela educação, né? E é lógico, é necessário criar ali e aproveitar das diversas ferramentas, né? Por exemplo, o professor Christian, ele está usando o TikTok como uma ferramenta super interessante para que ele possa aproximar os alunos do inglês, da mesma maneira que ele está utilizando também o karaokê. Uma outra ferramenta, os noticiosos, né? Imagina você ter a possibilidade de fazer um jornal em inglês. Eu nunca fiz, professor. Por favor, me ajude nisso. Você pode participar da oficina na escola, tá convidado. E eu não vou deixar por menos, eu vou conversar aqui com o professor Hugo. O professor Hugo Eduardo, ele é professor de História e ele venceu um edital recentemente, um edital da Prefeitura de Fortaleza, de boas práticas. Isso. E voltado também, né, a uma mídia. Né? Isso. Luz, Câmera, Ação é o nome do projeto. Eu queria que você explicasse melhor para a gente, né, como é que funciona esse projeto, o que o inspirou, né, a criar esse projeto junto com a professora Jéssica. Perfeito. Esse projeto, né, que é um edital maior, que é o edital Boas Práticas, a prefeitura está lançando, assim, acho que no ano passado lançou também, e esse ano lançou e conseguimos, fomos aprovados junto com várias outras escolas também, e aí conseguimos uma verba boa da prefeitura, assim, suficiente para comprar uma filmadora, microfones, ring light, né, essas luzes, cartão de memória e vários outros materiais para que a gente possa produzir um filme. A ideia é essa. E quem vai participar da produção desse filme, desde a ideia inicial até a produção final e o momento da exibição, serão esses alunos, né? Nós professores, eu e a professora Jéssica, também trabalha conosco, também professora de História lá da Escola Maria da Hora. Nós lançamos a proposta de contar nesse filme a história da comunidade vista pelos próprios alunos. Porque a nossa ideia foi que os alunos precisam ser vistos como pessoas que produzem história. A história dessas pessoas são importantes. Então, pensar o ensino de história na escola, não somente preso à tradição lá da Europa, desses grandes eventos, os grandes heróis, mas também mostrar as pessoas comuns, né? Você que é avô, você que é avó, com certeza tem muita história para contar, né? Os tios, as tias. E aí esse projeto da gente é com que os alunos se reconheçam enquanto produtores dessa história, vejam na sua família pessoas que têm muito a contar e assim que possam preparar um roteiro de entrevistas, né? Fazer a entrevista em si, mexer no equipamento, né? Eles que vão ficar com a filmadora, eles que vão ficar no controle do som, no controle da luz, ter Edição. todo esse processo da edição também, que os meninos, assim, esses alunos, gente, de hoje, eles Já vem sabem preparados. mexer em tudo, Tudo. mais do que a gente. Aqui, eu, assim, eu nem sou uma pessoa, Sim. né? Sou uma pessoa jovem, né, eu acho, mas os alunos sabem mexer nisso, assim, profissionalmente quase, né? E aí é uma verba legal e os meninos estão extremamente animados. Nas últimas semanas, a gente também está recebendo o apoio da professora Patrícia Joke, que é super conhecida aqui em Fortaleza, região metropolitana, e também está fazendo uma formação com esses alunos, também com o apoio da gente, sobre as africanidades. Esses elementos da cultura afro-brasileira, da cultura africana, que aparecem aqui na comunidade e que às vezes a gente não identifica, né? Então esse trabalho coletivo de você lavar roupa, de você assar castanha, de você pescar, são tradições que não começaram agora e elas têm uma história muito bonita e que merece ser valorizada, né? E eu acho que o projeto ele tenta evidenciar isso. E aí no final do ano, se tudo der certo, a gente vai exibir esse filme, nesse documentário. Publicação. Vamos colocar no YouTube também e aí vamos convidar todo mundo, né, para assistir também e se qual a palavra, meu Deus? Se deleitar, né, Sim. Sim. com esse filme, com essa produção,
que as próprias crianças estão fazendo, né? Então já sondaram familiares, já tem muita gente para contar muita história bacana, e a partir da próxima semana iremos começar essas entrevistas e aí vai dar tudo certo. Eu espero. O que é interessante, professor, é que é feito um trabalho de acariação, Isso. pré-produção, produção, né? E o pós também, né? Que aí entra na área da edição. E eu lhe pergunto, o aluno, quando ele se vê integrado, né, nesse processo todo, porque é meio assustador. Sim. Quando você está de fora, por exemplo, eu falo pelo tempo que eu já trabalho com mídia, quando você está de fora e você conta para uma pessoa o que você faz para criar um programa de TV, uma série ou uma produção, né, voltada para a mídia, existe ali um passo a passo que quando a pessoa ouve, ela fala, pô, mas você fez tudo isso? Né? E o que eu percebo é que, tipo, vocês estão estimulando o aluno a ser multitarefas, né? Isso. Então, tipo, desde o processo de roteirização de um trabalho, né? Volto a dizer, acariação, pré-produção, produção, né? E o pós. Isso faz com que o aluno ele saia da escola, não, isso eu já vi, isso eu já sei. Até comentamos no programa anterior com o professor Tiago e a professora Laiane, justamente essa questão do eu já vi, eu já sei, eu conheço, né? Porque são vivências que você acaba levando para a sua vida, né? Como estudante e como adulto também. Eu recordo muito até hoje das aulas de música que eu tive, aulas de artes, de trabalhar com papel machê e tal, coisa bem antiga, né? Então, eu sou da década de 80. Então, tipo, mas foram vivências que eu carrego comigo até hoje e que são, em algum momento da minha vida eu precisei usar ou precisei lembrar, né? E vocês, de uma maneira muito sábia, usam isso para um futuro profissional, por exemplo, que vocês estão criando aí para ser um videomaker, para ser uma pessoa que vai trabalhar com mídias, né? Por exemplo, o professor Christian está fazendo um telejornal, né? Você já está fazendo aí um pequeno documentário, né? Então isso é muito legal. Uma coisa que eu gosto muito da proposta da Escola de Tempo Integral aqui na Prefeitura é essa ideia de formar não apenas alunos, mas de formar pessoas que são protagonistas, né? Pessoas que vão lá, que fazem. Porque eu saí da escola há pouco tempo, assim. Sou da década de 90, né? Então não saí da escola não há muito tempo assim. Mas o que eu vi enquanto estudante era ainda não saber muito que o professor fala, a gente escuta, estuda e é isso. Mas eu acho que a educação hoje ela não é só mais isso, né? Tem que ter o mão na massa, tem que ter o protagonista. Inclusive, é muito comum, acho que isso deve acontecer com o Albert também, da gente chegar na sala às vezes com um planejamento pronto. Isso. Com uma aula assim, legal, bacana, e os alunos chegam, não tio, vamos ver isso não, vamos falar de outra coisa. E aí, tá. Hoje mesmo aconteceu uma cena de protagonismo, né? Sim. Em que nós estávamos organizando um desfile de Halloween com uma turma, entre a turma, mas aí a turma pensou, mas no planejamento da aula do dia tal, será que você não poderia falar com o professor X que poderia ceder a aula e reorganizar dessa maneira? Então, sim, foi uma ótima logística, né? E aí eu apresentei para os professores que adoraram a ideia. Então, a gente, realmente essa palavra que eu ia citar, o protagonismo, e é isso que nos permite e nos encoraja a entrar com elementos, projetos externos e executá-los. Porque se não fosse pelo protagonismo dos alunos, provavelmente nós teríamos mais desafios. E faz a nossa escola, a escola viva, que é o campo de pesquisa, né? Isso. Então, acho que nós, enquanto equipe também, falamos a mesma língua, né? Nós temos esse mesmo alinhamento de ter a escola, olhar para a escola como um campo de evolução que não sou eu que controlo aquilo, mas nós juntos, né? Nós que eu digo alunos, professores, funcionários, todos compomos aquilo ali, né? E aí e é uma escola pesquisa, um espaço de pesquisa. Eu enquanto professor preciso estar atento a isso, né? E junto com os meus alunos, e assim a gente constrói toda essa maravilha que nós conseguimos ver. Maravilha. Olha, o professor Hugo, eu queria que você falasse das Olimpíadas de Ciências Humanas, né? Que vocês participaram agora, os alunos do 8º e 9º ano, né? Como foi? Como foi o rendimento? Bacana. A gente, desde o início do ano,
participamos de 2 Olimpíadas na área de História, né? No início do ano tivemos a ONHB, que é a Olimpíada Nacional de História do Brasil. Ela é organizada pela Universidade de Campinas, né? Unicamp, lá em São Paulo, uma das maiores universidades da América Latina. E ela propõe que a gente faça uma competição com estudantes de todo o Brasil, né? Então quem participa? Alunos do oitavo e do nono e também alunos do ensino médio. Todo mundo concorre junto. A mesma prova, mesmo Mesma nível. prova, o mesmo nível. O aluno do oitavo ano Sim. concorre com a pessoa lá do terceiro ano do ensino médio, é a mesma coisa, assim, a mesma discussão. E eu acho isso muito bacana, porque é uma Olimpíada que propõe que nós façamos um trabalho em equipe, então eles têm que se organizar em equipes de 3 estudantes. As provas eles recebem na segunda-feira e tem até o sábado para devolver. Então é uma Olimpíada que oferece que a gente pesquise, né? Então os meninos têm que usar a internet, os meninos têm que conversar juntos. E isso não é pescar, isso não é pegar a resposta do outro, porque o formato da prova também é diferente, né? A gente tem uma questão com 4 alternativas. Dessas 4 alternativas, nas provas que estamos habituados a fazer, né? Geralmente ou você acerta ou você erra. E nessas Olimpíadas não. Desses 4 itens, um apenas está errado e os outros 3 estão corretos, mas eles variam numa pontuação. Tem um item que vale 1, um item que vale 4, um item que vale 5. E aí passam para as fases seguintes as equipes que mais pontuarem. Então eu acho que é uma proposta muito bacana porque ela favorece o protagonismo. Os alunos eles têm que fazer, tem que ser eles, né? Não pode ser a gente. Os alunos têm que pesquisar e os alunos têm que debater. Porque são questões difíceis. E repito, os meninos do oitavo ano competem com os alunos do terceiro ano do ensino médio. Isso é muito difícil. E aí lá na escola a gente ficou muito feliz porque fomos semifinalistas. Chegamos na última fase da competição. Infelizmente não fomos para a final, que seria em Campinas, mas como uma primeira participação. E levando em conta que são alunos adolescentes do oitavo ano e do nono competindo com pessoas do ensino médio, que já estão aí saindo da escola, né, que tem uma jornada escolar bem maior, acho que fomos bastante vitoriosos. Muito. E os alunos se empolgam muito, porque para além da prova, como é uma Olimpíada de História, eles também têm que lidar diretamente com documentos históricos. Sim. Então tem fase Muito. que eles dão aquelas cartas antigas de 200 anos atrás e os alunos têm que transcrever. Então aquelas Nossa, uma vez eu letras... tava com ele, meu Deus. É uma coisa Consegui absurda não. de difícil. Parece letra de médico, assim. Sim, uma coisa sim. tão... E aí os alunos têm que Médicos. adivinhar, investigar o que é. E tem essa semana, que parece muito tempo, mas não Aham. é muito tempo, passa super rápido. E eles ficam bastante animados. E além dessa Olimpíada da UNHB, a gente também tem uma Olimpíada aqui do estado do Ceará, que é a OSHE. É organizada pelo Instituto Federal, né, o IFCE. E a OSHE, a única diferença dela para a UNHB é que ela não fala somente de história, né? Então a gente teve uma participação sensacional de muitos outros alunos motivados pela experiência na UNHB, né? Que viram os alunos Sim. participando, quiseram participar também. E também tivemos apoios dos outros professores do nosso corpo docente, professora Lidiane, de Geografia, professora Gra, de Arte, né? Que também ajudou bastante a gente. O André, que é o nosso apoio lá no Laboratório de Ciências. Então foi bastante legal. E aí a diferença também é que é uma Olimpíada um pouco menor, são apenas 4 fases. Essa primeira que eu falei, a ONHB, ela dura 6, né? Então são 6 semanas, a OSHE são apenas 4. E isso já é muita coisa. E aí nossos alunos são extremamente vitoriosos. Infelizmente esse ano sem a medalha, mas como uma primeira participação, Sim, tenho destaque. certeza que se destacaram muito. Uhum. Porque não é fácil competir com pessoas do ensino médio, gente. E tem outra questão também. Vocês estão despertando aí a interpretação, né? Isso, A interpretação, o julgar o certo e o errado, exatamente. né? O confabular, o acordo ali que é Isso. feito entre eles, né? Não, essa aqui é a correta. Por que que é a correta? Até chegar numa decisão, né? Isso. É um trabalho muito importante, E viu? olha, algo que eu percebi no início do ano, assim, nós dois somos desse concurso novo da prefeitura, né? Assumimos em janeiro. E aí, desde o início do ano, os meninos tinham uma cultura, isso não apenas aqui em Fortaleza, mas em vários outros lugares que eu trabalhei também, que geralmente no ensino fundamental eles ainda estão naquela mania de copiar, né? Sim. A resposta é daqui até, desse ponto aqui até esse ponto aqui, e não é só isso, né? E aí eu acho que as Olimpíadas, elas também nos ajudaram a fazer com que eles argumentem.
com que eles Sim. defendam suas ideias, que eles falem com as palavras deles, né? Isso é sensacional. Não é só o decorar, Isso. né? Porque eu sou da época do decora. É. Né? Você pega ali, opa, deixa eu decorar aqui. E é difícil a gente quebrar com essa cultura, porque ainda existe, difícil, viu? sim. É difícil. Sim, sim. Mas, assim, eu acho que são essas práticas, tanto da Olimpíada como do karaokê, do jornal, de todas essas outras atividades que nos ajudam, que nos fortalecem, né? Isso é sensacional. Minha gente, eu conversei aqui com o Albert Christian Dutra da Mota, professor de inglês, e o Hugo Eduardo Damasceno Cavalcante, professor de história, todos eles da Escola Maria da Hora, né, que é do ensino municipal de Fortaleza, e vocês viram, né, a capacidade dos professores, a preocupação deles justamente em levar o conhecimento de uma forma não só didática, mas também, diria, do dia a dia, né? Daquele de você integrar a educação na sua vida de uma maneira que você possa chegar em casa e conversar sobre, né? Isso. Eu acho super interessante quando eu leio algo aqui, estudando, né? E eu posso levar para uma conversa, para uma roda, para uma mesa, que a gente possa discutir ali algo que seja pertinente, né? Então vocês fazem exatamente isso, que deu para notar é que tipo, é um cuidado dentro desses projetos de levar a educação no dia a dia da criança, do adolescente, né? E incorporando isso, né? E é muito prover importante. oportunidades, né, de mudanças na própria educação e na vida desses meninos. Professores, queria agradecer muito a participação de vocês. Se vocês quiserem mandar um recado, fiquem à vontade. O espaço é de vocês. Eu queria agradecer pela participação, né, para que a gente possa ser cada vez mais evidenciados, né, que a educação possa ser mais evidenciada. E também quero mandar um grande abraço para a comunidade de Altra Nunes, que é onde nós ficamos localizados. E aí esperamos fazer a diferença ali. Professor Hugo? Eu também queria agradecer, né, a você pelo convite, né? Agradecer aos nossos alunos por nos darem essa oportunidade de poder fazer um trabalho diferente. E eu acho que uma das grandes preocupações da gente hoje é conseguir estudar diante de um cenário que às vezes nos adoece, né? Os alunos estão doentes, né? Estão cansados. E aí a nossa preocupação e a gente se alinha nisso sem nem conversar, né? Sim. É tentar oferecer ferramentas para que eles possam também estar bem. Porque não tem como estudar cansado, né? Não tem como estudar Sim. pensando nos problemas e levar em consideração isso. Não é apenas esquecer, não é deixar tudo isso de lado, né? Mas também, gente, vamos nos Saber fortalecer, como lidar, né? saber como lidar, né? Então, obrigado aos alunos, né? Por serem parceiros, por não desistirem, porque eles ficam no pé mesmo e são ótimos. E é isso, obrigado, gente. Obrigado. Obrigado, professores. Olha, e eu encerro então o nosso programa de hoje, o nosso Conexão Educativa, lembrando que esse programa você pode assistir novamente, pode ouvir novamente através do nosso YouTube, né? Você acessa lá Rede de Notícias e você já encontra o nosso canal no YouTube. Da mesma maneira que você pode acessar o nosso site rdnalvivo.com.br, rdnalvivo.com.br. Lá você encontra toda a nossa grade de programação, os apresentadores, os jornalistas que fazem parte da casa, da mesma maneira da nossa grade de programação. Então fica super fácil para você encontrar, certo? Então fica mais uma vez o convite para que você assista os outros programas. Se esse for o seu primeiro, assista os outros programas. Tem outros 2 ali que a gente gravou antes desse e os próximos. Esse projeto são 8 episódios do Conexão Educativa nesse ano de 2023. Muito obrigado pela audiência de todos vocês e a gente se encontra na nossa programação aqui da Rede Notícias 1300 AM para toda Fortaleza e região metropolitana, assim como você pode nos acompanhar, né, na Bons Ventos FM 91.1 em São Gonçalo do Amarante para todo esse povo maravilhoso. Um abraço, até a próxima.